A manipulação constante que você sofre não é um sinal de poder, muito menos uma estratégia brilhante e calculista. Esqueça o mito do predador inabalável. O que você está testemunhando é o grito de pânico de um ego infantil, doentio e completamente vazio, fugindo desesperadamente da própria sombra. Ele não ataca você porque é superior ou porque tem o controle da situação. Ele ataca porque está morrendo de fome psicológica e precisa devorar a sua sanidade para continuar existindo. Se você tentar se explicar, gritar ou justificar os seus sentimentos hoje à noite, você estará apenas entregando de bandeja o oxigênio que esse monstro precisa para respirar. O debate é inútil. Entenda de uma vez por todas que, amanhã de manhã, a ressaca moral será 100% a mesma se você não parar de tentar ser compreendido por quem lucra ativamente com a sua confusão. Cada lágrima sua é um troféu para a mediocridade dele, uma prova distorcida de que ele ainda importa. Mas existe uma saída, uma arma clínica forjada na psicologia profunda de Carl Jung. Nós vamos aprender a usar a ferramenta absoluta do espelho. Vão ensinar você a retirar as projeções psicológicas, cortando imediatamente o suprimento de energia que mantém essa farsa de pé. Ao se tornar uma superfície perfeitamente refletora, você forçará o agressor a olhar diretamente para o próprio abismo interior e iniciar uma autodestruição silenciosa, sem que você precise levantar um único dedo. O cheiro da comida no almoço de domingo em família, ou o zumbido tenso de uma reunião na segunda-feira. De repente, um comentário venenoso é feito sobre você, disfarçado de uma simples brincadeira. Todos ao redor riem. Você gela por dentro, o estômago embrulha, e você força um sorriso por pura educação. É exatamente neste milissegundo, enquanto você tenta manter a postura, que o predador mede a temperatura da sua vulnerabilidade e confirma que a armadilha está perfeitamente armada. Nós vamos abrir na mente desse monstro agora mesmo, como em uma fria mesa de cirurgia. A anatomia de um manipulador não começa com uma maldade cinematográfica, mas com uma fratura estrutural profunda na sua própria psique. Na rigorosa terminologia de Carl Jung, não estamos lidando com o gênio do mal, mas com um ego inflado, patologicamente instável, que se recusa a qualquer custo a integrar a sua própria sombra. Ele é uma casca vazia, aterrorizada com o que esconde no porão da mente. Essa sombra, o lado sombrio e reprimido da personalidade, abriga tudo aquilo que o agressor sente uma repulsa insuportável em si mesmo. É lá que apodrece a sua profunda mediocridade, a sua inveja doentia, a sua impotência crônica e uma vergonha que o corrói por dentro. Como o sistema psíquico dele é frágil demais para processar e digerir toda essa podridão, ele precisa desesperadamente terceirizar esse lixo tóxico. Ele precisa de um hospedeiro para vomitar o próprio veneno. E é exatamente aqui que a sua ilusão de culpa precisa morrer. Você não foi escolhido por ser uma pessoa fraca ou defeituosa. Muito pelo contrário, você foi escolhido porque tem um espaço interno vasto e uma capacidade de compreensão imensa. O manipulador funciona como um parasita que procura obsessivamente pessoas empáticas para servirem como aterros sanitários emocionais. Ele despeja em você a dor insuportável que ele mesmo é covarde demais para olhar no espelho e processar sozinho. Sinta a mecânica fria dessa interação. Toda vez que você absorve a crítica infundada dele e passa a noite em claro duvidando da própria sanidade, a transferência foi um sucesso clínico absoluto. Ele dorme em paz, porque conseguiu exportar a própria angústia para o seu sistema nervoso. O ego dele incha momentaneamente, alimentado pela sua energia psíquica, criando uma falsa sensação de controle que mascara o pavor existencial de encarar a própria irrelevância e covardia estrutural.
Mas se o poder desse algoz é apenas uma ilusão psíquica, por que a presença dele ainda sufoca sua vontade? Se o ataque dele é o delírio de um fracassado, o que acontece quando você corta a linha de transmissão desse teatro doentio? A grande questão que vai mudar as regras do jogo para sempre é esta. Por que a força supostamente inabalável do seu inimigo é na verdade um delírio desesperado que depende única e exclusivamente da sua disposição em continuar acreditando nela? Para entender como esse delírio se sustenta, precisamos observar a engenharia exata do contágio. A terceirização daquele lixo tóxico não acontece no vazio. Ela exige um transporte invisível e violento. O ar-condicionado na sala com paredes de vidro da agência de publicidade está no máximo, mas as mãos de Tiago suam frio. O chefe dele acabou de esquecer de enviar um e-mail crucial para o cliente. Um erro de milhares de reais. O silêncio na sala pesa, cortado apenas pela respiração. Em vez de assumir a própria falha estrutural, o chefe inclina a cabeça, adota um tom de falsa preocupação e pergunta por que Tiago anda tão disperso, tão irresponsável ultimamente. Uma névoa mental quase química toma conta de Tiago na mesma hora. O estômago dele afunda. Ele começa a vasculhar desesperadamente a própria memória, buscando um erro que não cometeu. E é exatamente neste segundo milimétrico que a transferência da patologia emocional é concluída com absoluto sucesso. E aqui nós chegamos ao núcleo cirúrgico desta ilusão perturbadora. A armadilha do predador é tão refinada que o seu próprio sistema nervoso se torna cúmplice da violência. Você engole a seco, abaixa a cabeça e carrega aquele peso pelo resto da semana. Mas e se eu disser a você que a culpa, a ansiedade e a vergonha que esmagam seu peito agora mesmo, essa inadequação que não deixa você dormir em paz, simplesmente não pertencem a você? O mecanismo pelo qual esse predador opera não é misticismo, é psiquiatria aplicada pura e fria. Carl Jung e seus sucessores clínicos batizaram essa operação de projeção, ou em um nível clínico ainda mais destrutivo, de identificação projetiva. Na anatomia de uma mente fraturada, projetar significa arrancar um pedaço podre da própria psique, algo tão insuportável de encarar no espelho, e colar isso violentamente na testa da pessoa mais empática e próxima. A identificação projetiva vai um passo assustador além da simples mentira ou manipulação barata. Não basta ao chefe de Tiago se esquivar da responsabilidade por sua incompetência. Ele precisa que Tiago sinta essa incompetência fisicamente. É uma verdadeira invasão psíquica. O manipulador injeta a própria fraqueza diretamente no sistema emocional da vítima, forçando o alvo a atuar, a gaguejar e a incorporar aquele exato sentimento de inferioridade. Quando Tiago sai daquela sala de vidro cabisbaixo e cheio de dúvidas paralisantes, o predador do outro lado da mesa respira aliviado. O alívio dele é literal e celular. O chefe anestesiou a própria sombra às custas da sanidade de um funcionário que trabalha há 5 anos segurando a estrutura da empresa. Tiago foi transformado em um boneco voodoo psicológico, absorvendo o impacto brutal que o verdadeiro culpado não suportaria receber da realidade. Se nós fatiarmos essa mecânica com um bisturi agora mesmo, uma regra inquebrável da psicologia profunda se revela diante dos seus olhos. Se o agressor acusa você, com um ódio desproporcional e repentino, de ser uma pessoa egoísta, louca, incompetente ou volátil, preste muita atenção. Ele não está fazendo uma leitura brilhante do seu caráter. Ele acabou de entregar a você, em uma bandeja de prata, um raio-x das entranhas apodrecidas da própria sombra. Cada ofensa que sai da boca de um narcisista é, na verdade, uma dolorosa confissão autobiográfica. Quando ele grita que você é louco, ele está apenas revelando o caos e a desintegração do próprio ego. Quando ele afirma com convicção que você não faz nada direito, ele está fugindo do terror absoluto da própria mediocridade funcional. Ao entender a anatomia clínica desse monstro, você percebe que a agressão nunca foi um ataque sobre quem você é.
Essa violência verbal calculada é apenas o reflexo no espelho de uma mente que está desabando por dentro. Você é a tela em branco confortável onde ele projeta o filme de terror da vida dele. E o seu maior erro estratégico, a falha fatal que alimenta essa dinâmica doentia e drena sua vitalidade dia após dia, é tentar discutir com esse delírio. É tentar apresentar fatos lógicos e pedir empatia para alguém que está lutando contra a própria insanidade. Se o silêncio de Tiago na agência foi a aceitação passiva do veneno, o que acontece quando você decide lutar contra essa invasão psíquica? É exatamente essa tentativa de se defender, de apresentar provas e argumentos lógicos, que nos leva para o centro de uma armadilha ainda mais cruel. Lutar no território de um predador emocional não é um ato de resistência. É como se debater em uma areia movediça. Quanto mais você tenta provar a sua sanidade, mais rápido você afunda. A cozinha do apartamento financiado, 2 da manhã. O silêncio é rasgado pela voz embargada de Camila. Ela chora, exausta, tentando explicar o óbvio pela 1000ª vez. O parceiro, encostado na bancada, toma água e ostenta um leve sorriso de superioridade, dizendo com uma calma assustadora que ela está descontrolada. E aqui entra o nosso paradoxo. Por que o seu choro e as suas explicações desesperadas são exatamente o prato principal no banquete psicológico desse agressor? A resposta está na engenharia da loucura. O manipulador precisa destruir o seu mapa da realidade. Ele utiliza o gaslighting, uma tática de distorção contínua dos fatos, para provocar uma violenta dissonância cognitiva. Trata-se de um curto-circuito na sua percepção, onde o seu cérebro já não sabe diferenciar o que é real do que foi plantado. Quando Camila duvida da própria memória e questiona se é a verdadeira culpada por tudo, a cirurgia psíquica do agressor foi um sucesso. Você precisa olhar para essa dinâmica com a frieza de um investigador clínico. Cada vez que você eleva a voz, cada vez que tenta se defender das acusações absurdas ou derrama uma lágrima de frustração, você está assinando um recibo emocional. Você confirma ao agressor que a transferência da sombra foi concluída com êxito. O seu descontrole fornece a prova viva de que ele, por puro contraste tático, é o ser superior, equilibrado e são daquela relação adoecida. O que a psicologia clínica contemporânea rotula comodamente como a busca por suprimento narcísico, o psiquiatra suíço Carl Jung analisaria através de lentes muito mais profundas. Para a psicologia analítica, o que estamos observando é uma verdadeira possessão arquetípica. O manipulador não tem um núcleo interno estruturado, ele é um abismo. Portanto, ele se alimenta da sua energia psíquica pulsante para conseguir manter a ilusão do próprio falso ego de pé por mais um dia. Entenda a gravidade desse mecanismo mecânico e impiedoso. Enquanto você acreditar que está participando de um diálogo real sobre relacionamento, você continuará sangrando. Não existe comunicação acontecendo ali na cozinha da Camila. O que existe é um hospedeiro e um parasita travando uma batalha invisível. Ele lança a isca na forma de uma injustiça revoltante, sabendo perfeitamente que o seu senso de justiça vai morder o anzol e explodir em pura emoção controlável. Cada palavra sua, dita no calor da angústia, é processada por ele como uma injeção vital. Você se destrói para iluminar a vaidade de um fantasma. A anatomia clínica desse abuso revela que a sua dor é a única bússola que orienta a existência desse predador. E é ao dissecar essa mecânica fria que nós descobrimos a única rota de fuga. Se o agressor sobrevive parasitando a sua reação emocional, o que acontece com a mente dele se você retirar bruscamente toda a fonte de energia? Se Camila perdeu a sua sanidade porque aceitou lutar dentro do labirinto emocional do parceiro, a verdadeira saída exige uma mudança de postura brutal da sua parte. É preciso desligar a máquina por completo. Aquele vácuo repentino,
criado pela sua ausência absoluta de reação, não é apenas um alívio temporário, mas sim um ataque cirúrgico direto às bases estruturais de quem tenta devorar a sua mente. Voltamos àquela agência de publicidade no centro da cidade, mas agora operando sob uma nova arquitetura de forças. O chefe volta a jogar a mesma isca venenosa, tentando injetar em Tiago a culpa por um prazo que o próprio gestor sabotou de propósito. Mas desta vez, a resposta de Tiago não é um pedido de desculpas gaguejado. Não há suor frio. Não há pressa em se justificar. E muito menos indignação. Tiago apenas sustenta o olhar. O seu rosto está completamente desprovido de tensão emocional, exibindo um verdadeiro vazio calculado. Ele diz de forma lenta e perfeitamente neutra que compreendeu e vai registrar a diretriz. O sorriso de superioridade do gestor congela instantaneamente no ar. O que acontece na mente de um vampiro psicológico quando ele tenta morder um pescoço e encontra uma parede de vidro armada? A arma definitiva contra esse tipo de predação psíquica não é o confronto aberto, nem o acúmulo de provas processuais para demonstrar que você estava certo. O caminho clínico, na visão profunda de Carl Jung, reside na chamada retirada da projeção. É o momento exato em que você corta o suprimento de energia vital e cessa imediatamente de investir a sua atenção no complexo patológico do outro. Pense friamente sobre a sua própria história e quantas vezes você tentou explicar o óbvio para quem fingia ativamente não entender. Se você já sentiu a exaustão física esmagadora que vem após essa luta inútil contra mentes doentes, deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para construir esse arsenal de defesa invisível e escreva nos comentários a sua experiência. A sua retomada de consciência começa aqui. O que Tiago aplicou magistralmente naquela sala de reuniões é o que chamamos de técnica do espelho perfeito. Ao remover a raiva das suas palavras, suprimir a tristeza do seu olhar e abandonar o desejo ardente de se provar inocente, você se torna uma superfície absolutamente lisa e impenetrável. Você anula a sua porosidade afetiva. A sombra podre que o agressor tentou vomitar não encontra 1 milímetro para se fixar. Ao adotar essa neutralidade tática, você destrói a engrenagem invisível da chantagem narcísica. A manipulação atua como um parasita que exige um hospedeiro com emoções em brasa para sobreviver no mundo material. Quando aquele chefe abusivo joga a isca e você reage com o tédio gélido de um pesquisador em laboratório, o delírio de grandeza dele perde a fundação de cimento armado e desmorona no vácuo. Essa ausência deliberada de resposta não é fraqueza e nem submissão, mas sim a armadilha psicológica mais devastadora que existe. Sem o seu descontrole emocional para amortecer e digerir o impacto daquela violência oculta, a loucura e a vergonha inconfessável do manipulador batem de frente contra o seu espelho. Pelas leis rígidas da mecânica mental, esse lixo retorna com 100% de força para a origem. O choque de retorno é imediato e brutal para quem orquestrou o abuso de forma covarde. Privado do seu desespero para ancorar a própria mentira, o agressor sente o ar faltar nos pulmões fisicamente. A possessão arquetípica, que operava livremente enquanto você se debatia para provar a sua sanidade, agora é encurralada pela indiferença. Ele lançou a projeção no ar, mas você simplesmente se recusou a segurar o golpe. Ele percebe com um terror mudo paralisando as suas cordas vocais que o domínio sobre a sua percepção foi perdido de forma irreversível. A vergonha que deveria esmagar o seu peito está, neste exato segundo, corroendo a mente fragilizada do próprio manipulador de dentro para fora. Em uma única frase cinzenta, a dinâmica de poder foi invertida, preparando o colapso inevitável que nós analisaremos na próxima etapa. O espelho de vidro armado foi instalado com sucesso. Você retirou a sua energia vital da equação, deixando o ambiente estéril.
Agora nós podemos nos afastar e observar, do lado de fora do aquário, o monstro sufocar lentamente com a própria falta de oxigênio. Vamos voltar à sala daquele apartamento financiado, alguns dias depois que Camila decidiu parar de participar das brigas invisíveis que o marido fabricava. A dinâmica do ambiente mudou drasticamente. Camila agora responde de forma cinza, direta e clinicamente desinteressada. O marido, antes calmo e superior, agora grita, xinga e esmurra a mesa da cozinha. O desespero atravessou a sala e trocou de hospedeiro. E aqui nós nos deparamos com a grande charada neurológica. Por que a sua indiferença cirúrgica causa um verdadeiro curto-circuito psicológico no predador em questão de dias? Para dissecar esse colapso, nós precisamos resgatar uma lei fundamental da psique humana, formulada por Carl Jung, chamada de enantiodromia. Esse termo grego complexo descreve uma mecânica impiedosa da natureza. A tendência inexorável de todo extremo se transformar no seu oposto exato quando submetido a uma pressão insuportável. É a lei do pêndulo que esmaga quem tenta forçar a realidade por muito tempo. O falso controle absoluto que o agressor exercia sobre você era um extremo insustentável, mantido apenas pela sua submissão. No segundo em que você cessa as reações e cria o estresse do silêncio, a enantiodromia é ativada. A superioridade de plástico derrete instantaneamente, revelando a inferioridade aterrorizante que estava escondida no subsolo. Aquele predador frio se converte em uma criança histérica. A estrutura psíquica de um manipulador não possui uma espinha dorsal autônoma. O ego inflado dele dependia exclusivamente do seu sofrimento para testar a própria existência. Você era a bateria de suporte vital. Quando você corta definitivamente o suprimento ao se tornar um espelho opaco, a arquitetura mental dele entra em um estado que a psicologia clínica poderia comparar a uma falência múltipla de órgãos. O cérebro do manipulador entra em pane porque o roteiro foi rasgado. Ele bate na mesa e eleva a voz não para intimidar você, mas na tentativa desesperada de extrair qualquer gota de emoção que comprove que ele ainda é real. A sua frieza tática é lida pela neurobiologia dele como uma ameaça de aniquilação existencial. Sem a sua lágrima para refletir a grandeza ilusória, ele encolhe até o seu tamanho original. E este é o momento da mais pura justiça clínica. Privado permanentemente da capacidade de projetar a própria sujeira em você, o agressor é empurrado contra a parede da própria mente. Pela primeira vez na vida adulta, ele é forçado a engolir a própria sombra de uma só vez. A inveja, a mediocridade e a vergonha imunda que ele tentou depositar no seu peito agora escorrem diretamente para a garganta dele. A fúria desproporcional que ele demonstra ao quebrar a casa não é um sinal de poder bélico. O que você está testemunhando com total clareza mental é o terror absoluto de um vazio existencial devorando a si mesmo. O parasita, incapaz de sugar o hospedeiro blindado, começa a digerir o próprio tecido psicológico. O predador implodiu, não porque você o atacou, mas porque você o deixou a sós consigo mesmo. A câmara dos espelhos fez o seu trabalho silencioso e letal. O manipulador foi trancado do lado de dentro com os próprios demônios e percebeu que a fechadura desapareceu. A sua recusa em participar do jogo doentio transmutou a dor em domínio absoluto. Você observou a anatomia da destruição de Camarote e agora está pronto para emergir dessa terra arrasada como uma estrutura blindada e impossível de ser manipulada. A poeira finalmente baixa após a implosão. O som dos gritos desesperados daquele que tentava manter o controle ficou no passado. Agora, você caminha por uma rua movimentada, com o sol batendo no rosto, e o ar parece incrivelmente limpo. O celular vibra no bolso com mensagens longas e acusações vazias. Mas você não sente a menor vontade de ler. Aquela velha ferida, que antes sangrava a cada notificação,
secou de vez. Ela se transformou em uma cicatriz rígida e silenciosa. O jogo de poder terminou. Até aqui, eu usei as dinâmicas exaustivas do nosso cotidiano como meros exemplos de uma dor que você conhece bem. Mas a verdadeira batalha está acontecendo dentro da sua mente, agora mesmo. Sobreviver ao contato com a mais pura toxicidade humana não é um castigo do destino. Trata-se do rito de passagem sombrio, que destrói a sua ingenuidade e inicia o processo que Carl Jung definiu como individuação. É o momento clínico em que você finalmente recolhe os pedaços da sua alma, estilhaçados pelo abuso. A verdadeira vitória psicológica nunca foi provar que você estava certo naquelas discussões intermináveis. O ser humano só atinge a soberania absoluta quando desiste de tentar convencer demônios a agirem como anjos. Você finalmente compreendeu que a sua sanidade vale muito mais do que a aprovação de mentes fraturadas. O que antes era uma empatia cega e vulnerável, agora foi forjado no fogo da desilusão. Você transmutou a dor em uma armadura de frieza cirúrgica e respeito próprio inegociável. Você não apenas escapou da câmara dos espelhos, você dominou a mecânica implacável dela. O predador acreditava que estava destruindo a sua identidade, mas ele apenas entregou a chave da sua própria força. Como você agora enxerga a anatomia da sombra e a miséria de um ego inflado, ninguém mais fará de você um refém emocional. A manipulação perde toda a eficácia quando a vítima abre os olhos. O trono da sua própria consciência retornou de forma definitiva para as mãos do único dono legítimo. Chegamos ao ponto de ruptura definitivo da sua jornada. Para selar essa transformação e garantir que as suas fronteiras nunca mais sejam violadas, eu proponho um ritual de fixação de intenção. Se você está pronto para rejeitar a sombra de qualquer manipulador a partir de hoje, desça até os comentários e declare a sua nova regra. Escreva exatamente estas palavras: a minha vontade é a lei, e o meu silêncio é absoluto. Transforme essa frase na primeira muralha da sua nova realidade clínica. A anatomia do predador foi exposta na mesa de cirurgia. Agora você vê o monstro em sua patética nudez. E exatamente por isso, ele perdeu todo o poder sobre você. Você dominou a arte de devolver a loucura para quem a fabricou. O espelho está polido, a sua mente está limpa, e o caos lá fora já não ousa perturbar a sua cidadela interior. Use essa arma com sabedoria e não olhe para trás. Eu encerro este diagnóstico por aqui. Fim de transmissão.